No livro do Êxodo, no capítulo 14, no verso de número 15. Livro do Êxodo, capítulo 14 e o versículo 15. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Repetindo a leitura, disse o Senhor a Moisés: Porque clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Há três coisas fundamentalmente nesse texto a serem observadas. A primeira delas é a história longa, com várias nuances, que transcorreu no Egito com a estada do povo de Israel. Lá estava as marcas profundas do lado glorioso da vida de um homem santo, de um homem puro, que era Jacó. Dentro dessa história, nós temos a figura marcante de José, que viveu e venceu aqueles longos anos em que a sua escravidão lhe tornou de fato quase despotencializado, mas essa história teve restauração, teve a presença gloriosa de Deus, teve a mudança de comportamento, teve a singularidade de tudo aquilo em que foi visualizado por José nos momentos difíceis da vida. Então, nós temos aqui uma história lindíssima, repetidamente contada nos nossos púlpitos, nas nossas casas, na mesa em que a gente faz as refeições, às vezes na escola bíblica dominical, nos argumentos, às vezes que nós temos uns com os outros. Esta é uma das histórias mais contadas e também mais lindas de toda a Bíblia, a história de José no Egito. Quando essa história termina no Egito, ela começa com uma retumbância extraordinária do povo de Israel saindo em uma faixa de mais de 1 milhão de pessoas em direção à terra de Canaã. O primeiro lado dessa história nos diz que Deus foi de fato fiel com José em toda a sua trajetória, saindo de Canaã e indo parar no Egito e vivendo as provas que ele viveu como ainda jovem, mas enfrentando tudo e logo em seguida sendo tremendamente honrado por Deus, bem como pelos homens. Em segundo lugar, nós temos nessa história Deus tendo um encontro maravilhoso com Moisés e este sendo convocado para ser o líder na saída do povo depois dos 430 anos em que este povo passara no Egito. Agora nós temos o reconhecimento de Faraó na pessoa de Moisés, tendo ele lançado em nome do Deus dos israelitas 10 pragas que convenceram afinal a Faraó que o Deus de Moisés era de fato imbatível, era invencível. Isto culmina com a morte dos primogênitos e é claro que o coração de Faraó não resiste mais a tamanha prova da ação preciosa de Deus, quando deixa ali no chão dezenas e dezenas de filhos primogênitos, como também de animais que fizeram cheirar mal toda aquela terra. Mas agora, senhores, irmãos em Jesus, nós temos a saída retumbante do povo de Israel do Egito. A caminhada parece ser muito calma, não existe nenhum atropelo até então, todas as coisas estão acontecendo a contento, tudo que Moisés dissera ao povo
parece até que, como bolhas preciosas, ainda fazem brilhar, borbulhar, o coração do povo de Israel. Sonho eterno. Nos 430 anos, é claro que nós estamos fazendo aqui um acréscimo no sonho dos israelitas. Eles passam então a viver a esperança das palavras de promessas. Eles estão vivendo a alegria de poder de fato terem agora liberdade de fazer o que bem entendessem com referência à sua maneira de adoração a Deus. Mas chega um momento em que a prova bate à porta de todos eles. Isto é, bate nos pés de todos eles, porque eles têm à frente o Mar Vermelho. Eles têm à frente os lados em que não lhes permite fugir nem para um lado nem para o outro. Eles têm por trás de si um exército furioso, bem armado, bem equipado, que os persegue. Eles têm agora apenas uma atitude, a reclamação. Quantas e quantas vezes, no lugar da nossa oração, surge em primeiro lugar algumas das nossas atitudes, algumas que são recorrentes. A gente recorre muito mais aos homens do que a Deus. A gente recolhe muito mais aquilo que temos armazenado como elementos próprios da nossa defesa, da nossa maneira de escapar de certos problemas, de certas adversidades. E por último, normalmente recorremos a Deus. Enfim, o que eu acho aqui interessante é que Deus nunca está no último lugar. Por quê? Porque Ele ocupa todos os espaços na sua onipresença. Quando nós achamos que o procuramos depois, Ele já sabe lá na frente que todas as coisas não estarão ao nosso favor e a nossa voz será dirigida única e exclusivamente a Ele. O povo então grita. O povo recorre a Moisés querendo uma saída, querendo uma providência. E Moisés não a tem. Moisés simplesmente está vivendo a mesma experiência que todos os outros, aqueles cidadãos e senhoras e crianças estão vivendo. Como é bom a gente poder enfrentar a vida sabendo que outros estão vivendo a mesma adversidade. Meu irmão querido, minha irmã querida, lembre-se tão somente que nos seus momentos de adversidades, você não está vivendo aquela experiência única, como se você fosse a única pessoa no mundo. É possível que outros estejam enfrentando a mesma experiência, ou algumas outras muito mais amargas, muito mais desafiadoras e deprimentes, algumas em que a saída é inimaginável e, quem sabe até, alguns recorrem até a desistência da vida porque não encontram nenhuma saída nos espaços que certamente foram tomados. O povo de Israel está vivendo como que desesperadamente. O momento, eles bem sabem, é a espada do exército de Faraó. Eles bem sabem que seguirem para frente não poderiam dar alguns passos porque o mar bravio está na frente deles. Quando a gente pensar que os exércitos do reino das trevas ou dos homens nos perseguem, eles certamente trazem no nosso coração temor ardente. E nós temos a nossa recorrência. Mas quando nós abrirmos o coração e pensarmos que Deus não nos deixou no deserto, que Deus não deixou de ocupar os seus espaços,
que são única e exclusivamente pertinentes a ele, então nós nos declinaremos diante da possibilidade de ainda recorrermos a Deus numa palavra de oração. O que fez então Moisés? Recorreu a Deus numa palavra de oração. E a gente subentende que Moisés orou, porque o texto diz que Deus falou com Moisés dizendo: por que clamas a mim? O nosso clamor não pode ser obrigatoriamente de olhos fechados. Às vezes nós estamos lá no ônibus, estamos orando, pedindo a Deus que nos guarde. Estamos dentro de um avião e pedindo a Deus que Ele nos faça chegar no pouso daquele avião. Quantas e quantas vezes nós estamos viajando por aí e pedindo a Deus que o fim daquela viagem seja uma bênção para nós e para a nossa família, ou para tantos quantos estão conosco. O nosso querido Moisés está diante de vozes que, de alguma maneira, delirantemente, estão clamando, estão querendo socorro, e quem sabe até pais e mães apontando seus filhos, que certamente também seriam mortos à espada pelo exército de Faraó. E este é o momento em que Moisés assume a responsabilidade, ele assume a causa, ele se vê exatamente como o elemento responsabilizado, porque foi através dele que o povo de Israel acreditou que chegou a hora, através dos milagres operados do Senhor, ou as pragas destinadas ao povo de Israel, havia chegado a hora em que a liberdade havia sido proclamado. Era como os sinos da eternidade tocassem. É como se as trombetas dos céus ecoassem. É como se todos eles gritassem retumbantemente: chegou a nossa hora. Vamos partir para a terra que deixamos há 430 anos atrás, a reconhecida terra que emana leite e mel, a nossa querida Canaã. E o texto diz que Deus então falou com Moisés dizendo: por que clamas a mim? Vamos aprender algumas coisas que são importantes aqui nesta palavra chamada clamor. O clamor não era uma simples oração. É como se tivéssemos que fazer esta oração chamada a oração da pressa, a oração do socorro, a oração do imediato, a oração do tempo curto, em que não temos mais para resolver determinadas coisas ou adversidades que assaz estão de fato sobre nós. O texto diz que Deus disse algo especial a este homem, dizendo: por que clamas a mim? Era como que dizendo: eu prometi a você que vocês sairiam da terra do Egito e chegariam na terra de Canaã. Se existe o mar à sua frente, o mar quem criou fui eu. Se existem as montanhas ao seu redor, elas foram criadas por mim. E se existe o exército de Faraó por trás de vocês, são eu, na verdade, que tenho domínio sobre todas as coisas. Até os exércitos dos homens estão sob a minha tutela, o meu cuidado, as minhas ordens. E é claro que nas nossas adversidades, nós muitas vezes esquecemos do exercício precioso de Deus, da maneira como Ele exerce autoridade sobre todas as coisas, e naturalmente, por causa das nossas fraquezas e dos nossos limites, as nossas atitudes são as mais variadas possíveis. É bem claro em que nós, muitas vezes,
apresentamos mais fraquezas do que momentos, ou pelo menos atitudes de fortaleza, e não aconteceu de maneira diferente, tanto com o povo de Israel, assim também como seu líder Moisés. Mas o texto diz: por que clamas a mim? Deus estava perguntando: a causa é tão grande que você não pode entender que eu estou na frente do meu povo? Porque era uma pergunta que Deus estava fazendo a Moisés, como que lhe inquirindo, dizendo-lhe o seguinte: se na verdade o exército de Faraó é forte, vocês já imaginaram o poder da minha mão? Moisés então estava ouvindo Deus lhe falar, e certamente isto entra no seu coração borbulhantemente, heroicamente, e ele passa então a enfrentar o grande desafio que estava na sua frente. O texto nos diz que Deus lhe disse assim: dize ao povo de Israel que marchem. Agora, meus queridos irmãos, como marchar diante de um mar? O único caminho era à frente, mas não tinha caminho. A única saída era para a frente, mas o mar está na frente. E por que então Deus está dizendo marche? Ele está dizendo que marchar seria, de fato, levantar-se e começar a caminhar. Quantas e quantas vezes nós, nas nossas adversidades, não nos levantamos, não colocamos os nossos pés nas atitudes referentes ao propósito de Deus na nossa vida, porque achamos que não há saída. Meu irmão, o clamor de Moisés não limitou ou não limitaria absolutamente a ação preciosa de Deus. Mesmo que aquele povo não acreditasse de maneira nenhuma que tinha uma saída através da mão poderosa de Deus, ele, Deus eterno, glorioso, assim como prometeu levar o povo do Egito, Deus daria jeito àquela situação. Quando você e eu achamos tudo difícil e parece até que as coisas estão de fato blindadas e a gente não tem saída, lembremos-nos que Deus é o Deus do impossível. Não existe absolutamente nada como elemento desafiador a pessoa de Deus que ele não vença. Ele é invencível. Mas o texto diz: dize aos filhos de Israel que marche, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o. Aqui uma coisa lindíssima a ser aprendida por nós que vivemos nos inclinando diante de Deus em oração. Quando a gente ora, seguem-se os efeitos. Eles são tão inimagináveis. Eles não estão de fato no alcance da nossa mente. É Deus quem faz, é Deus quem produz, é Deus quem realiza, é Deus quem faz com que as nossas conquistas estejam de fato nas mãos dele, diante dos desafios que a nossa humanidade enfrenta, sem percebermos a realidade onde Deus vai chegar, onde Deus vai nos colocar e a maneira como ele vai resolver as nossas adversidades. O texto diz: levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o. Quem iria, na verdade, ter a visão extraordinária do poder, da autoridade que Deus tinha lhe dado, era o próprio Moisés. Deus estava dizendo: estende a mão. Imagine você aí olhando para mim, eu estou com a mão estendida. Foi isso que Deus disse a Moisés: estende a mão. E agora dá ordem, isto é, divide o mar.
aquilo que é impossível a mim e a você, o poder da oração vai fazer. Sabe por que o poder da oração vai fazer? Porque Deus está na nossa oração. Porque Deus responde a nossa oração. Porque Deus sabe o poder que a oração tem. E é Ele quem, na verdade, levanta o nosso coração para acreditarmos naquilo que é impossível, que na realidade pode acontecer. O texto está dizendo: divide o mar, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Ele não disse que ficariam algumas poças e o povo estaria nadando para chegar em determinados lugares, lá dentro daquela via tremenda que Deus, ou da fenda tremenda que Deus estava abrindo ali. Ele estava dizendo: divide o mar e faz com que o povo marche e passe por terra seca. Não haverá absolutamente um pingo d'água, para que ninguém fique com temor. Deus estava dizendo que a oração do justo, a oração daquele que acredita nele, a oração que está de fato amparada nas suas promessas, Ele fará com que o milagre, o impossível, possa acontecer. Meus irmãos, isto enche profundamente o meu coração, por saber que Deus responde orações. A oração é a essência da nossa maneira de falar com Deus, de uma linguagem de intimidade e de confiança naquele em que nós estamos depositando a linguagem do nosso interior. O texto diz: eis que endurecerei, Deus estava dizendo, endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele, isto é, no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalheiros. Queridos, como Deus seria glorificado nos perseguidores? Sabe de uma coisa, querido, você que gosta de uma vida de oração, ou que, mesmo que não tenha tanto costume de assim fazer, Deus está dizendo que será glorificado nas adversidades que estamos enfrentando. Deus será glorificado no opositor que está aí massacrando sua vida, e você se lembrou não de amaldiçoá-lo, mas de orar por ele, de pedir a bênção de Deus pela vida dele, pedir ao Senhor que fale ao coração dele, pedir a Deus que o converta, pedir a Deus que entre aí nesta guerra tremenda em que o seu opositor está fazendo a você. E a Bíblia está dizendo, olha isto aí: serei glorificado em Faraó. Deus é glorificado nas nossas orações quando as adversidades tentam nos vencer. Deus é glorificado nas nossas orações quando os nossos limites clamam. Foi isto que Moisés fez, clamou a Deus. E a pergunta é esta: por que você está assim gritando, desesperado? Por que você está usando a linguagem de quem na verdade não tem mais nenhuma saída? Talvez hoje você já chorou por um ente querido que está internado, ou quem sabe até pelo emprego que perdeu, pelas dores da alma em que estão atassalhando o seu coração. Talvez você hoje já viveu experiências amargas que doeram tanto, e o seu clamor foi mais do que um gemido. Foi algo doloroso, que pesou profundamente em todo o seu ser, lhe trazendo até fraqueza física. Mas não esqueça que Deus está nas nossas orações. Deus é o Deus da resposta. É o Deus que faz com que o infinito seja limitado
limitado diante da oração de um pequeno servo dele, em que o cosmos, que é tão grande e tão ainda desconhecido por todos os homens, esta coisa se torne pequena diante da oração de um servo do Senhor, porque a oração vai além do cosmos, vai além do infinito, chega na glória, onde o Pai da eternidade está, e a resposta chega para que Deus seja glorificado em tudo, até nas nossas adversidades. A adversidade da vida de Israel estava ali. Eles já ouviam tilintar das armas dos soldados do Egito. Eles certamente já ouviam o sussurro tremendo em que estava sacudindo o local e, consequentemente, os gritos imperiais que estavam vindo ali na linguagem daqueles homens que desejam a morte dos filhos de Israel. Aquela seria a hora marcante da derrota de tudo aquilo que era promessa de Deus para aquele povo. Mas o Senhor houvera dito a Moisés: diz ao povo que marche, faça com que o povo ande até o mar, haverá de abrir uma fenda e o povo passará em terra seca. Os exércitos do mundo não são páreo nenhum para os exércitos de Deus. O texto alegra o meu coração, porque o Senhor está dizendo: para que vocês tenham uma vitória retumbante, endurecerei o coração de Faraó. Imagine que isto seria multiplicado. O desejo de morte, o desejo de fazer com que aquele povo fosse derrotado, estava no coração de Faraó, porque ele endureceu o coração contra os filhos do Senhor, e a Bíblia diz que isto foi provocado pelo próprio Deus. E ainda mais, o texto diz: serei glorificado em Faraó. Queridos, quando a gente busca Deus, Deus é glorificado nas nossas adversidades. Não existe nada, absolutamente nada, que seja páreo, repito, para enfrentar a pessoa do Deus que de fato tem todos os exércitos na sua mão. Mas no verso de número 18 está escrito: e os egípcios saberão. Presta atenção a isto aí, meu irmão, minha irmã. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. O povo saberá que eu sou o Senhor. A notícia vai voltar. Quando o povo souber que os exércitos de Faraó foram destruídos dentro do mar, morreram afogados, então o povo saberá que eu, o Senhor, que usei Moisés, sou eu quem na verdade tenho o comando de todas as coisas. Os egípcios haverão exatamente de certamente proclamarem que o nome do Deus de Israel é que na verdade é o nome que tem toda a autoridade. Por fim, o texto diz: então o anjo de Deus, presta atenção isto aqui, querido. Então o anjo de Deus, que ia à frente do exército de Israel. E quando a palavra exército de Israel aqui aparece, não quer dizer que Israel tinha armas, não quer dizer que Israel tinha de fato um grande exército aparelhado como o povo do Egito tinha. O exército de Israel aqui está representado exatamente em homens e mulheres que colocaram naquele momento o coração na mão preciosa de Deus e acreditaram naquilo que Moisés estava fazendo. Este era o povo tremendamente armado pela glória de Deus.
era o povo em que agora nenhum exército do mundo enfrentaria, porque eles colocaram temor, e agora a vitória que veio sobre eles os fez de fato ser o povo mais vitorioso daquele momento. E o texto está dizendo: o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás. Isto quer dizer o seguinte: que Deus tinha o seu anjo na frente, e agora ele passa para trás e manda o povo andar. O povo começa a andar e o anjo fica atrás. Quando o exército de Faraó tenta passar a barreira, lá estava o anjo do Senhor, fazendo com que houvesse um pouco mais de tempo para que o povo de Israel passasse. E em seguida, o anjo retira-se do lugar que estava, o povo do Egito, o exército do Egito, entra no mesmo caminho que os filhos de Faraó entraram. Então o anjo do Senhor, usando Moisés, fez com que as águas fechassem e todo aquele exército fosse subvertido. Aprendamos uma coisa interessante aqui: é que Deus sempre tem a sua proteção na nossa frente e na nossa retaguarda. Quando nós quisermos de alguma maneira enfraquecer, lembremos-nos: Deus tem sua proteção na nossa frente. Você lembra de Geazi? Que o profeta disse: Deus, abre os olhos desse moço para que ele veja. Às vezes a gente não enxerga, já está na palavra do Senhor, Deus usou alguém. Às vezes o Espírito do Senhor falou conosco, e mesmo assim a gente não enxerga os livramentos de Deus. Mas meu irmão, minha irmã, quando você ora, fique certo e certa de que Deus tem realmente proteção para a sua vida. No fim de tudo, a Bíblia diz: o anjo do Senhor passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Como que dizendo o seguinte: a nuvem no meu povo era para proteger, e a nuvem atrás de vocês é para não deixar vocês escapar. É para fazer com que o caminho não tenha volta. Por onde vocês vieram, não voltarão. Mas o meu povo, diz o Senhor, continuará marchando para a terra de Canaã. Queridos, eu olho para esse texto e me regozijo no Senhor. E posso dizer a todos os meus irmãos e irmãs, e a tantos quantos estão nos ouvindo nesta noite: Deus sempre será proteção para aqueles que temem ao seu santo nome. Os problemas chegam, as adversidades vêm, as provas muitas vezes nos abalam, a ponto da nossa oração ser clamor, ser grito, ser emergência, ser pedido de socorro. Deus, na verdade, nos entende no momento em que estamos vivendo por causa dos nossos limites. Ele, não deixando de ser Deus, vai nos atender como Deus e vai fazer com que o mar que esteja na nossa frente abra-se, para que os nossos pés o cruzem, a pés enxutos, é claro, e passemos para o outro lado. Eu convido você a orar comigo nesse instante, agradecer também a Deus por esta palavra de oração, e espero, portanto, que hoje à noite o desafio que está na tua frente, ele possa de fato receber ordens para que abram-se as alas e você passe a pés enxutos. Querido Deus, engrandecido seja o teu santo e precioso nome. Ajuda-nos a viver a realidade, Senhor, da tua presença nas nossas maiores
adversidades e os nossos maiores desafios. E te suplicamos, ó Deus da glória, atinge o nosso coração com uma palavra de fortaleza, com a ação preciosa da tua mão sagrada em nos levar a crer na realidade, Senhor, que a tua promessa não falhará e que os mares que estão na nossa frente como desafio, eles vão, Senhor, serem de fato rachados e o teu santo nome com autoridade nos fará passar a pé enxuto. Ó Deus, abençoa as famílias que nos assistem nesta noite. Abençoa, Senhor, aqueles irmãos e queridos irmãos que perderam algumas pessoas de suas famílias e outros têm, ó Deus, alguns amados internados. Nós te suplicamos pela cidade de Campina Grande, que está vivendo avassaladoramente, Senhor, esta epidemia, que está colocando dezenas de pessoas cada dia, Senhor, num respirador. Eu quero te pedir que o Senhor ajude os nossos governantes, para que também junto a nós, eles, ó Deus, abriguem no coração fé, para que no governo que tenham, Senhor, possam amanhã te render graças, não, Senhor, por causa de A e de B, mas por causa da operação da tua soberana e extraordinária mão. Eu te peço, Senhor, pela família e também pelo teu servo Jurandir e por tantos quantos fazem parte dela. Eu quero pedir pela família de Alexandro, o pastor, Senhor, que tu possas, ó Deus, misericordiosamente levantar aqueles que encontram-se, Senhor, na luta da vida. Eu quero te pedir, ó Deus de toda glória, pelos meus irmãos queridos que perderam emprego, por aqueles, ó Senhor, que não receberam os subsídios do governo, mesmo tendo sido aprovados, mas nada aconteceu de diferentemente, estão vivendo, Senhor, em momentos difíceis. Ó Deus, dá ordem para que o mar se abra, dá ordem para que a pandemia passe, dá ordem para que a nossa fé se multiplique, dá ordem para que as providências aconteçam, mesmo que os faraós da vida, Senhor, tenham seus corações mais endurecidos, mais fortemente endurecidos, mas que nós como cristãos não tenhamos medo e simplesmente, Senhor, confiemos na resolução. Deus, se estamos clamando, é por causa dos nossos limites, e se estamos orando, é também assim, ó Deus, mas incluímos tanto o clamor como a simples oração, como elemento que é dirigido ao Senhor, aquele que tudo pode fazer. Oramos, pois, em nome de Jesus. Amém.